Olá, seguidores. Vamos aqui para a terceira e última parte da minha série de vídeos classificando fundos Middle Risk. Lembro vocês que é uma classificação por nível de risco, não do meu favorito para o que eu menos gosto, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, começando aqui por um mais arrojado, falar aqui sobre REC R11. Vou colocar ele aqui com um pouco menos de risco do que SNC11. Então, aqui sobre o fundo da REC. Olha, aqui em REC R11 a gente tem uma percepção de risco bem elevado por conta do histórico. Me recordo que foi no começo dos 23 a gente chegou a ter três inadimplências aqui no em um único mês, né? Então foi realmente um período aqui bem difícil para a REC R11. Além disso, aqui a gente tem alguns ativos inadimplentes, tem aqui uns CRIs aqui da Cortel que está em waiver, tem também alguns outros aqui, o CRI Olimpo que está em vencimento antecipado, tem alguns outros aqui, tá? Eu fiz um vídeo, em novembro eu fiz um vídeo sobre os fundamentos de REC R11 e compilei todos esses ativos aqui que eu acredito que estejam com algum tipo de problema. No entanto, boa parte da percepção de risco aqui no fundo da REC, ela nem vem por parte dos créditos, dos CRIs, mas sim por parte da gestão. Aqui o cotista ele é muito ressabiado sobre o que pode acontecer, né? Já que a REC ela não tem um retrospecto muito positivo. Aqui acredito que os cotistas, pelo menos deveriam estar preocupados da gestão fazer alguma coisa que vai no sentido contrário aos interesses dos investidores, né? Então, realmente que a REC, a impressão que eu tenho é que uma gestora que perdeu completamente a, a confiança do mercado, dos investidores, e agora nem tá mais ligando muito com isso não, tá? Defende emissão abaixo do valor patrimonial na cara dura, defende ancoragem na cara dura, é, tem aqui algumas operações bem esquisitas, aqueles mandaram aqui cotas de uma emissão aqui de preferência para os cotistas de uma emissão que nem é do fundo, enfim, que a impressão que passa é que está no modo desespero que vale tudo, né? Mas aqui se a gente pega a parcela inadimplente da carteira, nem é tão alto assim não, tá? Acredito que esteja aqui por volta dos 5 a 6%. Mas enfim, aqui em REC 11 a gente olha para as taxas, realmente tem uma cara mais de middle risk, que é a taxa média de aquisição PCA mais 8,79. Então, realmente, se a gente pega aqui a taxa média, esses outros fatores, acredito que ele esteja mais ou menos aqui nessa faixa, já aqui caminhando para o high yield, né? Dependendo aqui, se a pessoa for mais criteriosa, já pode até considerar o fundo como sendo high yield. Teve alguns aqui que entraram no high yield muito por conta dos problemas que estão enfrentando, mas requer 11 aqui é um middle risk mais arrojado mesmo. Ok, indo aqui agora para a outra ponta. Aqui, segundo o middle risk menos arrojado, vou colocar como sendo a FHI11. Sendo que aqui até fiquei na dúvida de qual dos dois colocar como menos arriscado, se era a KNC ou a FHI11. Olha, a FHI11 considero como muito tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Aqui o fundo ele apostou numa carteira diversificada, dá para perceber. Isso aqui, ó, esse gráfico aqui deixa isso aqui bem nítido, a diversificação do ativo. Ainda por cima, ele gosta de fazer empréstimo para ter como devedor outros fundos imobiliários. Algo que eu também gosto, tá? O retrospecto é positivo quando a gente pensa em FIIs como devedor. Tem até casos extremos como, por exemplo, XPPR11, onde o equity se deu mal, mas o devedor recebeu tranquilamente, né? Então, que vejo como muito positivo ter
ter fundo imobiliário como devedor. Então aqui a FHI 11, um Middle East que já está, acho que até talvez ele esteja querendo aqui migrar para um fundo high grade, tá? Pelo menos essa impressão que eu tenho. Tenho a impressão de que ele está tirando um pouco o pé do acelerador. Aqui o fundo tem uma taxa média de PCA mais 8,48 e CDI mais 2,89. Deixa eu comparar aqui com as taxas de KNSC 11. Provavelmente são taxas bem parecidas. Aqui KNC 11 está com a taxa média de 8,12 e CDI mais 3,22. Então aqui ainda tem um pouco mais de taxa, né? Mas enfim, aqui é um FIC já considero como bem tranquilo. Ok, agora aqui falar sobre ICRI 11. Olha, ICRI 11, inicialmente a gente tinha uma percepção de risco bem mais tranquila sobre ele, tá aqui talvez no meio do caminho aqui um Middle East que bem Middle East, sabe? Mas depois dos novos fatos aqui, meio que a percepção de risco aqui em ICRI 11 aumentou bastante. Aqui não apenas sobre. Aqui a questão nem é tanto o problema com o CRI Porto 5. É, um CRI ou outro dá problema, isso aqui é do jogo, né, galera? Faz parte. Mas o pior de tudo foi a postura da gestão, né? De ficar escondendo aqui o máximo possível. Depois, quando já não dava mais para esconder a situação do problema que eles tiveram que fazer alguns comentários, mesmo assim não mencionaram aqui o nome do ativo, algo que foi péssimo. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso, que criou uma distorção de informação, né? Quebrou com a isonomia de informação. Então, quem tinha mais recursos conseguiu descobrir antes qual que era o problema, qual que era o tamanho do problema. E aqui eu acredito que seja um ativo que está dando problema já há bastante tempo, tá? Há bastante tempo mesmo. Porque para o fundo ele tá com essa política aqui de retenção desde janeiro de 2025, a única coisa que consigo imaginar que explique toda essa retenção é que ele está se precavendo aqui para algum BO no futuro. Realmente eles estão montando muita, mas muita reserva mesmo. Aqui, ó, eles já estão aqui no final de outubro, estão com 1,75 por cota. Então, acredito que em novembro tenham feito retenção de novo. Já estão aqui bem próximos de ter dois rendimentos aqui na reserva. Então, realmente, o Itauá teve aqui uma é, postura de gestora pequena, tá? Que foi uma grande decepção aqui do ano de 2025. Até comentei sobre isso em um outro vídeo. Então, e criou-se, se a gente for pensar aqui na maioria dos ativos, até teria uma classificação de risco mais tranquila, mas por conta do CRI Porto 5 e da desconfiança com a gestora, aumenta muito a percepção de risco. Ok, vamos agora aqui para o próximo para finalizar aqui essa série. Selim 11, esse aqui é o da clave. E olha, aqui eu vou fazer uma modificação, ainda colocar ele aqui entre os dois, mas vou mudar. Colocar aqui Selim 11, aqui no nível de risco mais alto. Que acabei de me lembrar aqui que esse CR da clave, que essa clave foi adquirida pelo BTG, em algum momento deve ir parar aqui no BTC 11. Aqui a gente tem uma, uma dívida para time de futebol. Aqui é o CRI, cadê o CRMRV? Cadê esse CRMRV? MRV, não é MRV Flex, não. Diálogo, Vila Brasil, Pátio Malzone. Cadê o Arena MRV? Se livraram do Arena MRV? Arena. Se livraram. Positivo isso daqui, tá? Não estava ciente disso. Então isso aqui já reinverte novamente aqui a posição. O fundo ele estava com uma dívida aqui do Clube Atlético Mineiro. É uma coisa que eu acho muito esquisito, tá? Você ter
ser credor de um time de futebol, algo que eu abomino, vejo muito risco nisso daqui. Felizmente, a gestão deu um jeito de se livrar nisso daqui. Não sabia, tá? Então, muito positivo aqui para que o CRI Selim 11, algo que diminui bastante a percepção de risco aqui para o ativo. Apesar disso, aqui ainda tem alguns pontos, né? Aqui a diversificação poderia ser bem melhor. Aqui tem quase 5 ativos aqui com 6% do PL. Tem CR Diálogo. Esse CR Diálogo, ele não possui garantias reais, tá? Parece que tem aqui outro CR Diálogo Corporativo. E aqui meteram mais a operação parte com risco da direcional. Empresa com forte posição de carga. Aqui fala da diálogo, mas está direcional. É estranho isso aqui, né? Mas enfim, esse R diálogo aqui ele não tem garantias reais. Já até entrei em contato aqui com gestores, eles tentaram explicar, mas pode me explicar o que for. Eu vejo o CRI com sem garantias reais como de um CRI de alto risco. Então, por ter o CRI mais representativo aqui sem garantias reais, ele subiu bastante aqui no meu nível de risco, tá? Então, colocar Selim 11 mais ou menos aqui. Se esse SAP 11, estou sendo injusto aqui com o SAP. Enfim, tá aqui mais ou menos aqui mesmo, tá? Então, sobre Selim 11. Olha, é, é um fundo bem middle risk, tá? Acho que tá posicionado. Não tenho dúvida aqui que se trata de um fundo middle risk. Aqui as taxas estou vendo aqui, PCA mais 10,77. Estão mostrando aqui apenas a taxa marcada a mercado, né? Vou pegar aqui a taxa de compra, bem mais baixa. Mas, enfim, então, essa que seria a classificação para Selling 11. E com isso a gente encerra aqui essa série aqui para os Middle Risk. A depender do desempenho aqui dessa série com os ativos de risco intermediário, vou avaliar se faço um também aqui com os fundos high grade. Então é isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!